bem-vindos ao podcast Estética 360. Aqui vamos explorar a estética em todos os ângulos. Prepare-se para uma revolução de 360 graus. Hoje eu estou aqui com a doutora Renata Chons de Azevedo, que é nutricionista, graduanda pela Uniriter, também médica veterinária, com foco em pós em nutrologia de cães e gatos. E o atendimento dela é nutricional presencial online para pacientes também de outros estados e países, atendendo pessoas e animais buscando por mais qualidade de vida, saúde e longevidade através de uma nutrição adequada e assertiva baseada em ciência. Então é uma doutora nutricionista que engloba ali a parte de atendimentos do humanos, mas também dos seus pets. Seja bem-vinda, doutora Renata. Obrigada. Obrigada por ter aceitado e participar aqui conosco desse segundo podcast, segunda edição do podcast Estética 360. E agora eu quero que tu fale um pouquinho da tua trajetória nessa tua parte aí da busca dos atendimentos, tanto pela parte nutricional humana como também dos pets. Primeiramente, obrigada pelo convite, eu fiquei bem lisonjeada, né, com esse convite. Realmente, para mim, falar sobre a minha profissão, as minhas duas profissões, realmente, para mim, é algo que é muito gratificante, porque realmente, de fato, é uma profissão, ela acaba concomitante, interagindo com a outra, né, porque a base delas é a nutrição. Sim. Então, eu sou formada em medicina veterinária e eu sou especialista em nutrição de cães e gatos, e não é suficiente por eu gostar muito da área da nutrição, sabendo que ela sim é a base, né, para longevidade, para saúde de qualquer ser vivo. Eu acabei fazendo outra faculdade, outra graduação em nutrição humana, né, e hoje então eu acabo trabalhando com as duas espécies. Eu sou nutri de gente e nutri de bicho. Então essa minha trajetória ainda está, né, num processo. Eu sou formada há 8 anos na medicina veterinária, eu sou nutróloga de cães e gatos há 3 anos, e há 1 ano e meio eu sou nutricionista de pessoas. Então hoje o meu foco é levar saúde, qualidade de vida, longevidade, né, através da nutrição, sejam para pessoas ou seja para os animais. E aí, de certa forma, eu acabo englobando, então... Renata, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa questão que nem tu falou ali, que tu acabou se especializando na parte de nutrologia, isso? Correto? De cães e gatos. Tá. Uhum. Tem também a parte que é pra parte humana também, né? Que a gente vê através dos médicos ali que se especializam, né? Tem também as nutris que se especializam com essa parte. Exatamente. No caso, por eu ser médica veterinária, né, com essa formação e ter uma especialização em nutrição veterinária, eu sou nutróloga veterinária. Sim. Então, como nutricionista, eu fiz outra graduação, né, e eu sou apenas nutricionista. Se eu fizesse uma faculdade de medicina humana e me especializasse em nutrição, eu seria uma nutróloga humana. Essa é a diferença. Então não, é interessante trazer isso pro público, para o pessoal poder entender um pouquinho, porque a gente sabe que hoje em dia tem bastante o apelo das pessoas procurarem por médicos nutrólogos. Exatamente. Então eu achei importante tu esclarecer para as pessoas poderem também entender na hora da busca, porque não adianta buscar uma nutricionista que fala que tem um apelo pela parte de nutrologia, mas daqui a pouco vamos dizer assim, uma pós, mas não poderia estar atuando especificamente com isso. Até na época, quando eu fazia a faculdade de nutrição humana, e aí as pessoas sabiam que eu era médica veterinária e nutróloga de cães e gatos, elas acharam que por eu ser médica veterinária eu estava apenas fazendo como se fosse um complemento, como se eu fosse nutróloga de cães e gatos e também pudesse fazer para humanos, assim como já aconteceu de nutricionistas humanas me perguntarem como que tu fez para aprender a elaborar dieta para cães e gatos, né? Porque elas achavam que era a mesma coisa, era uma extensão. E não, eu fiz uma faculdade de 6 anos para medicina veterinária, mais 2 anos de pós-graduação, e outra faculdade que levou mais 4 anos de nutrição humana. Então, cada área tem a sua diversidade, né? Sim, então, especificidade. Exatamente. Então, eu precisei realmente estudar para 2 coisas distintas com o mesmo objetivo. E vamos para a tua primeira pergunta aqui, para a gente poder conversar um pouquinho, porque a doutora Renata tem muito a trazer para nós aí de conhecimento para a questão nossa da estética versus nutrição.
querendo ou não, como eu já falei no outro podcast, o podcast Estética 360, ele é para abordar esse mundo amplo de que a estética não é feita sozinha. Ela tem uma base ali, a base vem desde o psicológico, da parte de atividade física, e o nutricional é mega importante. Então, qual que é o impacto da alimentação nos resultados estéticos em uma escala de 0 a 100, doutora Renata? O que tu tem para nos esclarecer? A minha percepção relacionada a essa questão de porcentagem é que em torno de 70% a 80% é relacionado à nutrição. Tá. Não tem como fugir muito em qualquer procedimento estético, procedimento de cirurgia, né, procedimento cirúrgico, ou para qualquer tipo de procedimento hoje em dia, ou para qualquer melhora, a nutrição ela vai ser a base. Tá? Então, assim, na minha percepção... Principalmente ele pré e pós-operatório, que é algo bem... Exatamente. E que não é muito seguido. Isso. Não é muito indicado pelos médicos e deveria ser. Na minha percepção, é em torno de 70% a 80%. Sim. E qual é a tua opinião sobre o uso de canetas emagrecedoras? E quais são os possíveis efeitos colaterais estéticos que as mulheres podem acabar adquirindo a longo prazo? Porque a gente sabe que... Eu trouxe essa pergunta aqui para a doutora Renata porque é algo que a gente está vendo que está bem no hype. E querendo ou não, eu acho importante tanto para profissional, que é estudante da estética, como os próprios nutricionistas também, como o público final, que vai daqui a pouco estar sendo o nosso público, que vai estar assistindo conosco aqui o podcast, estarem por dentro de uma opinião formada por uma profissional que tem conhecimento, estudo científico e embasamento. Então, qual que é a tua opinião, doutora Renata, para nós? Então, realmente é um assunto muito atual, né? E... a gente acaba tendo um aumento muito grande, muito significativo de pessoas que estão fazendo uso das canetas emagrecedoras. Bastante. Eu acho sim, né, que é uma questão muito vantajosa para pessoas que realmente têm doenças, né? Então, essas canetas, elas são utilizadas para pessoas que têm diabetes tipo 2, são utilizadas para pessoas que têm obesidade já em grau muito avançado. Então, elas acabam trazendo inúmeros benefícios. Porém, a gente acaba vendo hoje na prática que está sendo feito uso indiscriminado dessas canetas, tá? Sim. Por fins estéticos. E isso acaba sendo um grande problema, tá? Primeiro, pela questão estética, tá? Por essas canetas elas serem de fácil acesso, tá? Hoje a gente compra, vai na farmácia e compra, tá? O que acontece? A gente tem miligramagens específicas, miligramagens menores e maiores, dependendo do objetivo das pessoas, né? E do peso, enfim. Então, o que acontece? Hoje em dia, tu vai na farmácia e consegue comprar essa caneta sem uma receita controlada. Sim. Tá? Então, algumas pessoas acabam utilizando para fins estéticos, muitas vezes sem fazer uma consulta realmente com o médico para fazer um acompanhamento, tá? Durante e no pós-uso. E acontece que as pessoas que estão buscando por fins estéticos, muitas vezes são pessoas que nem têm nenhum agravante, são pessoas que querem perder pouco peso, né? E acabam fazendo uso. Dentre os sinais, por exemplo, os sintomas que as pessoas normalmente têm de efeitos colaterais não estéticos ainda, mas em relação à saúde. Sim. Tá? As pessoas acabam tendo náusea, enjoo, constipação, diarreia, as pessoas podem ter alteração pancreática, elas podem inclusive desenvolver neoplasias, né? Elas podem ter pancreatites agudas. Bastante coisa. Isso realmente é uma questão muito importante, assim. Porque daí tu pensa que se tu parar pra analisar, a pessoa tá insatisfeita com a questão estética. Exatamente. Ponto, né? Sim. Vamos falar ali da questão do gordura localizada. E daqui a pouco ela se encontra numa situação de que ela vai parar no hospital por uma questão que pode prejudicar. Sobrecarregação de rim fígado, também. Mais a questão fígado, né? Pode inclusive acontecer algumas concreções na vesícula biliar ali nessa parte ali da vesícula biliar, que é o anexo do fígado. Então a gente pode ter vários efeitos colaterais, tá? Buscando agora uma pessoa que, por exemplo, realmente tem indicação para isso, que tem sobrepeso, obesidade, tem diabetes, muitas vezes ela não consulta com um médico para fazer um acompanhamento. Ela vai precisar de exames no caso também, né? Também, mas ela resolve utilizar ali a indicação agora, da vizinha. O verão. Porque agora indicação, já tá perto do nem verão. digo isso, mas eu digo assim, ela tem realmente uma indicação de uso, mas ela resolve seguir a recomendação que a vizinha passou para ela. O que acontece? A pessoa busca por um emagrecimento rápido, ela faz a utilização dessa caneta e quando ela para de usar essa caneta,
Dá um ela efeito não, rebote. exatamente, ela pode ter um efeito rebote, além das complicações na parte da saúde, no sistema cardiovascular também. Ela acaba tendo um reganho de peso e isso afeta muito a questão emocional também. Sim. Porque a pessoa foi ali, usou a caneta, quis emagrecer, chegou no seu objetivo e depois ela não sabe como fazer o acompanhamento para manter esse resultado que ela teve. Porque assim, né, doutora Renata, elas ficam com muita pouca fome, né? É que na verdade, assim, exatamente, o que acontece, tá? A gente tem um hormônio produzido pelo intestino, que é o GLP-1, tá? Essas canetas são análogos de GLP-1. O GLP-1 é o seguinte, vou te falar de uma forma bem prática, até para as pessoas que estão assistindo poderem entender, tá? Nada muito teórico, científico. Mas assim... Quando nós comemos, o nosso corpo libera hormônios e sinalizam para o nosso cérebro. Tu já comeu, tu está alimentada, parou, está saciada. O GLP-1 age dessa forma. Quando a gente come, o nosso intestino produz GLP-1, ele age nos receptores na parte do sistema neurológico e a gente recebe uma informação. Tu já se alimentou, está saciada e tu não sente mais fome naquele momento. Essas canetas, o Ozempic e o Mounjaro elas são análogos de GLP-1. Só que o Ozempic, que foi a primeira opção que veio, por exemplo, ela age somente nesse receptor de GLP-1. E ele é extremamente eficaz, tá? Ele reduz muito a saciedade, ele fornece saciedade, ele retarda o esvaziamento gástrico, então ele dá essa sensação de saciedade, ele faz tu simplesmente não sentir fome. E o que acontece? As pessoas de fato não comem. Tá? Ou daqui a pouco até comem, mas daí vão comer o errado. Pouco. Daí porque daí vão comer o doce. Quando a gente for falar nem do doce, mas quando a gente for falar sobre a questão de nutrientes para pele, cabelo e unha, aí eu vou entrar nessa questão. Porque as pessoas não conseguem, elas não comem porque elas não sentem fome. E o Mounjaro que saiu agora, que é muito recente aqui no Brasil, ele acaba atuando em 2 receptores. Ele atua no GLP-1, ele age também no GIP, tá? Então... eu acho que é esse receptor, não recordo 100%. Então ele acaba reagindo, ele acaba agindo nesses dois hormônios. Então ele acaba sendo mais potente ainda que o Ozempic. Então ele tem sido um resultado muito, muito, muito satisfatório para as pessoas. Por isso que agora que chegou no Brasil, tá todo mundo querendo usar. O que eu vejo, assim, tá? Eu tenho algumas clientes minhas que usam, e daí o que elas me falam, assim, tem algumas que elas até, tem uma que até é indicada por um próprio endócrino. Mas o que eu vejo, ela me falou que chegou nos 4 quilos e estagnou. Mas daí a gente tem uma outra questão, que por exemplo, assim, o psicológico dela não está muito bom. Por que não está muito bom? Que quando ela deveria comer, que deveria ser o mínimo que quando ela se presta a comer, ela acaba comendo doce. Porque ela disse que ela não perdeu a vontade de comer doce. No caso dela, a maioria das pessoas perde a vontade até do próprio doce. Mas no caso dela, ela é o tipo de pessoa que não perdeu essa vontade. E detalhe, ela tá tendo que aumentar a dose, porque a dose que ela tá usando já tá, ela mesma disse pra mim que já estagnou. E eu te perguntei sobre a questão do rim, porque ela começou a fazer, olha só que doideira, ela começou a fazer reposição de soroterapia, que não é uma coisa estudada e comprovada cientificamente que realmente é bom. E por ela ter começado a fazer o tal de soroterapia, começou a ter sobrecarregamento nos rins ali. Sobrecarregado os rins. Automaticamente ela foi no médico, daí o médico viu que sobrecarregou os rins e tal, e aí ela parou com a tal da soroterapia. Mas assim, para as pessoas entenderem que às vezes uma coisa que tu quer muito, mas talvez tu tá botando o foco na coisa errada. Por exemplo, no caso dela, o que ela teria que alinhar, ao meu ver, não sei se tu concorda, doutora Renata, mas seria primeiro o psicológico dela. Com certeza. Porque ela já tá fazendo errado. E hoje em dia, o que eu vejo muito, tá? Distorção de imagem. Né? Também redes sociais. A gente querer comparar a nossa rotina com a rotina de outras pessoas, as blogueiras que ficam ali colocando de forma muito rápida as coisas, os resultados. Então, o que acontece? As pessoas, elas ficam consumindo isso muito tempo e elas acabam querendo fazer comparações. Então, isso faz com que a gente realmente, isso pode acontecer inclusive com a gente, né? Em outras situações. Ninguém tá longe. Ninguém tá livre disso, né? Às vezes não é nem questão estética, às vezes é questão financeira, às vezes é questão profissional, às vezes é questão até de maturidade ou de pensamento de que, olha só, a pessoa pensa desse jeito. Imediatismo, eu quero evoluir nisso. E às vezes a gente também acaba se comparando a outras pessoas, né? E o que acontece? Quando as pessoas fazem o uso, né, dessas canetas e acabam não se alimentando direito, que nem, por exemplo, ela só queria comer o doce, por exemplo, tá? Ela acaba colocando para dentro do corpo dela
ela não coloca nutriente. Não. Ela coloca ali excesso de substâncias que vão gerar radicais livres, que vão causar ali uma oxidação nas células dela, ela vai acabar tendo uma interferência na saúde dela. Aí vamos supor, tá? Pessoas que fazem bariátrica, por exemplo, elas também acabam tendo a redução de ingestão de nutrientes, por isso que elas perdem cabelo, elas têm alteração na textura da pele, acne, perda de cabelo, vários problemas, tá? Sim. E quando é feito, às vezes, reposição, principalmente com essa reposição de soroterapia, que não é um comprimido que tu toma manipulado, é uma injeção, é um processo invasivo, semi-invasivo, que é uma aplicação intravenosa que vai direto para a tua corrente sanguínea de nutrientes, micronutrientes, na verdade, de uma forma potencializada. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa está usando a caneta, tá? Ela não está se alimentando, ela não está ingerindo água, ela está desidratando, ela coloca ali um aglomerado de minerais para dentro do organismo dela de uma forma injetável. Alguma coisa vai sobrecarregar. Exato. E o rim e o fígado são 2 órgãos, por exemplo, que fazem o processo de destoxificação. Eles são os órgãos responsáveis por metabolizar tudo que entra e escolher o que sai. O lixo Exatamente. é o que espelha o lixo do nosso corpo. Então, assim, o rim, ele precisa estar com os nutrientes adequados, com a fluidez adequada, com a hidratação adequada. Por isso que a gente toca muito no assunto da água. As pessoas não tomam água. Tu toma água? Não tomo, tenho preguiça, não gosto. Então, tudo isso vai gerando uma certa importância. Então, o que acontece? A pessoa não recebe nutriente, ela não tá com uma hidratação adequada, ela faz um procedimento de soroterapia, acaba sobrecarregando os órgãos, né? Então, isso acaba, sim, gerando um problema. Então, tudo isso a gente pensa o quê? A gente quer um imediatismo, a gente quer um resultado muito rápido e tudo por questão, claro, pessoas que precisam, sim, mas por questões estéticas, tu acaba, então, deixando de lado a tua saúde, né, física, né, a saúde do teu corpo, por relevância de uma saúde com fins estéticos. E a gente acaba arrumando de um lado e piorando de outro. Então, as coisas precisam ser muito bem equilibradas, tá? Com radicalismo, a gente não vai conseguir realmente ter uma qualidade de vida, né? Correto. E também pensar pelo lado assim, que daqui a pouco isso pode te levar a te deixar até dentro de um hospital. Exatamente. E daí o teu apelo por estética vai totalmente por água abaixo. Com certeza. Porque aí tu vai ter que realmente botar a mão na consciência para priorizar o que é melhor. Ter saúde, estar saudável e não precisar ficar tomando um monte de remédio. Porque eu sempre penso assim, doutora Renata, na questão de que, exatamente que nem tu mencionou. Uma coisa é tu ir no médico e o médico dizer, não, realmente o teu caso é um caso para ter que usar a caneta. Outra coisa é tu ter que se submeter a tomar um remédio que daqui a pouco vai desencadear até problemas de pressão ou qualquer outra coisa que talvez tu teria, mas não agora. Com essa idade, talvez muito mais lá na frente pela questão de envelhecimento. Alteração precoce, né? Exatamente. Então vai acabar tomando um monte de outros remédios sem necessidade. E hoje em dia, na verdade, a gente vê muito essas notícias, né? Principalmente nas redes sociais. Realmente pessoas que acabam extrapolando, assim, os limites por busca de um corpo perfeito, né? Então a gente acaba vivendo num mundo que a gente acaba tendo essa exposição diariamente e isso acaba afetando muito o emocional das pessoas. Então às vezes acaba que a pessoa quer, na prática ou na questão física, ter essa melhora e acaba esquecendo da parte psicoemocional. E muitas vezes na hora que a pessoa se sente bem, que a pessoa vê o resultado, a pessoa se sente feliz, se sente realmente satisfeita, a longo prazo ela pode inclusive ter esses efeitos colaterais e lá na frente isso vai desencadear alguns problemas psicoemocionais. E muitas vezes a gente acaba atendendo pessoas que já conseguiram chegar no peso ideal, no caso eu, né, na prática, pessoas que já fizeram o uso, já chegaram no peso ideal e daqui 1, 2 anos elas tiveram 3 vezes mais o reganho de peso e a parte emocional, sim, tá lá no pé. A pessoa não tem vontade de nada, ela não tem vontade de recomeçar, não consegue aderir a um plano alimentar, não consegue fazer uma atividade física. Eu vejo na questão da ansiedade que a maioria das pessoas não conseguem ter o equilíbrio. Eu vejo pela questão de quando eu vou fazer ali a consulta, a ficha de anamnese com minhas clientes, que o grande parecer delas é o começar as coisas e parar. Daí começa uma dieta, ou então elas começam a ver problema na questão de quem montou a dieta. Ela não... Tá, mas daí às vezes eu converso com a cliente, tá, mas por que tu não falou pra tua nutricionista que isso é uma coisa que tu não gosta? Porque tem como fazer ajustes, tem como ser personalizado. Claro. Eu, hoje em dia, já faz mais de 5 anos que eu tô com uma nutricionista, a mesma nutricionista, e às vezes é legal porque rola um bate-papo meu com ela que eu falo, não adianta colocar isso porque eu não vou comer. Aí ela fala, tá, então tá, vamos tentar entrar num acordo aqui. Eu tiro isso, mas eu boto isso.
tá bom. Então tu fica naquele apelo, mas consegue se ajustar. É que na verdade hoje não, né? Na verdade sempre foi. Sempre foi. Tudo é substituível, né? Então, o que acontece? O alimento em si, ele só é uma fonte de nutriente. O que realmente importa, claro, que a palatabilidade, a textura, enfim, isso também influencia no alimento, mas o que está dentro do alimento, que é o nutriente, é o que importa na nossa alimentação, são os macro e micronutrientes. Então, na verdade, cada alimento ele tem uma característica, né? Então, assim, tudo a gente consegue substituir e adaptar na dieta das pessoas. Não pode dizer assim, não, tu vai comer aqui uma fatia porque tem que comer uma fatia de pão. Tá, mas eu não quero comer o pão hoje. Tem alguma coisa? Não, tem que comer aquele pão. Não é assim que funciona. O pão é o mesmo nutriente do que tu for comer, por exemplo, ali a tapioca. Se tu for comer ali um outro pão sem ser o pão fatiado, tu vai comer um pão francês. Todos eles têm os seus nutrientes ali. Então, o que o nosso corpo precisa receber são nutrientes. Então, todos os alimentos, eles acabam sendo substituíveis. E uma coisa é que, assim, não adianta tu querer fazer um planejamento alimentar que a pessoa não vá aderir. Não vá, daí não adianta. Esse, na verdade, é o mais difícil, né? É o mais difícil, é a aderência do paciente. Porque se tu faz uma dieta mirabolante, cheia de suplementação, cheia de fitoterápicos, cheia de temperos que vão que prometem que vão salvar isso e aquilo, a pessoa, pessoa simplesmente não vai aderir. Por exemplo, o meu exemplo, tá? A última vez que eu fui na Nutri, daí ela veio pra mim com um negócio assim, dela falou, tu não tá usando na salada o óleo o óleo que é, qual é que é o óleo? Pra poder fazer o tempero na salada ali, que é o óleo de... O azeite de oliva. O azeite de oliva, o azeite de oliva. Aí ela me falou o azeite de oliva, daí eu falei, eu não gosto disso daí. Aí ela falou, tá, mas isso daqui tá calculado na tua dieta e tu precisa consumir algo do tipo, ela falou. Aí eu falei, Giza, eu falei pra ela, não adianta botar isso daí, porque eu mal como a folha porque eu já não gosto de salada. Então quem dirá eu botar... Aí ela pegou e falou pra mim, mas eu vou te dar uma dica, porque o azeite de oliva até deixa mais palatável a salada. Ela falou, ela deixa melhor. Daí o que ela fez? Ela, não, tudo bem, se tu não quer, então vamos recalcular aqui e tal. E daí, por exemplo, na minha dieta, daí tem uma fatia de queijo mussarela. Então ela falou, eu tenho que equilibrar as tuas gorduras, porque tu também precisa disso, porque tu treina. Claro. Então, assim, é bem o que tu trouxe, né, doutora? A questão de que tu vai ajustar. Porque daí ela levou tudo anotado, o que eu não queria, reformulou a dieta. Porque daí, obviamente, que o que a Nutri chega ali no final? A gente vai fazer o check-in, tá? Teu objetivo era esse. Por que tu não chegou nisso? O que não foi... O que saiu errado, né? Correto. Porque a culpa não é da nutricionista. Não, exato. É isso que eu quero que o público entenda, que não é a culpa da Nutri. Sim. A culpa é de tu levar a tua verdade para dentro do consultório com a tua nutricionista, que é a mesma coisa de tu ir na psicóloga e não contar a verdade do que tu faz. É a mesma coisa. Como que a psicóloga vai conseguir te ajudar se tu chega pra lá e tu quer mentir pra própria psicóloga? Sim. Então, não tem como resolver o problema. Não vai ter como. Então eu vejo nesse aspecto de que, assim, não fiquem com essa coisa de... E eu vejo muito isso nos meus atendimentos, das clientes falam, eu tenho raiva de Nutri, não gosto de Nutri. Elas tiram tudo da gaveta. Tudo bem, não vou dizer que... Porque eu sei que dentro da estética também tem as profissionais que também não fazem... são protocolos fechados e dá a mesma dieta para todo mundo. Sim, mas se a gente procurar por indicação, a gente consegue como qualquer profissional. Como qualquer nutricionistas. Então, fiquem atentos a isso. E a questão do lipedema, isso também é algo que está bem no hype. Sim. Vamos fazer um link aí que eu acho que isso é algo que, não tenho certeza, que é uma dúvida muito recorrente, principalmente para a mulherada que fica naquele pensamento. Será que eu tenho lipedema? Será que eu não tenho lipedema? Beleza. Então, assim, se tu te enxerga com lipedema, já olhou lá no meu feed, viu a postagem que eu coloquei lá algumas coisas falando o que é algo muito presencial numa pessoa que tem lipedema. Uma delas é a pessoa ter ali o ser ginoide, porque já parte do princípio que é uma mulher que já tem um tronco mais fininho, quadril grande. Então isso também já é uma prevalência, e fora ter a questão de ter genética na família, né? Mãe, vó, tia que já tiver. Os profissionais da nutrição estão preparados para ajudar as mulheres com lipedema? Quais os desafios e oportunidades nessa área para quem é profissional da nutrição? Então, doutora Renata. Como tu mesmo disseste, assim, o lipedema, ele é esse crescimento
exacerbado, né, do tecido adiposo, das células gordurosas ali. Então, assim, a gente tem muito o perfil de uma pessoa que ela tem os membros superiores normais e os membros inferiores muito aumentados. Quadril, principalmente. Exatamente, né? Quadril, região de coxa, tá? Às vezes a região ali de canela e pés são normais, tá? E dependendo do estágio, porque não é nem... o estágio pode também acabar desencadeando em braços também. Sim, também pode. Mas aí entra mais na questão do linfedema, que daí pode ser mais distribuído no corpo, né? Associado com o lipedema. Sim. Então, o que acontece? Esse crescimento aí exacerbado, né, das células adiposas, ela tem um fundo de 60% a 70% de genética. Tá? Sim. Todas as pessoas que têm, já tiveram alguém na família que tem, ou a mãe, ou a avó, ou a tia. Porque assim, o que acontece? O que a gente vê hoje, tá? O lipedema, ele é uma doença que não tem cura, tá? O que acontece? Ele é uma doença crônica, progressiva, com caráter inflamatório. Por quê? Porque, na verdade, o crescimento de células adiposas, ele gera uma inflamação no organismo. Isso sim é uma inflamação. Ele se desencadeia ali, exatamente, né? Crescendo ele cresce sem demais. Então isso libera muito radical livre, isso vai tendo o acometimento ali das células saudáveis, né? Elas acabam entrando em estado de hipóxia, a célula começa a aumentar de forma gradativa, começa a comprimir os vasos sanguíneos, não passa o oxigênio, não passa a circulação, a gente vai tendo necrose tecidual. Prejudica como um todo. E o que acontece, tá? Hoje a gente, infelizmente, tá? A gente acaba vendo muitos profissionais que estão se especializando em nutrição de lipedema. Prestem atenção no que a doutora está falando. E assim, isso não existe, tá? A gente não tem um consenso da nutrição. Essa dieta é exclusiva para pessoas com lipedema. Não, isso não existe. Como eu falei, o lipedema, ele é uma doença crônica, progressiva e inflamatória. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos fazer uma dieta anti-inflamatória. Isso também não existe. O que acontece? O processo de emagrecimento por si só, o déficit calórico, ele já é um processo de desinflamação. Sim, na realidade, o que as nutricionistas teriam que falar mesmo corretamente é assim, eu tenho conhecimento suficiente para fazer um atendimento personalizado de uma pessoa que tem lipedema. Então, o que eu vejo hoje são muitos profissionais que se dizem especialistas em dietas para lipedema, assim como para outras doenças, tá? Então, de fato, assim, a gente não tem um consenso, né, da nutrição com dietas específicas para lipedema. Na verdade, assim, a dieta que vai ser aplicada para uma pessoa que tem sobrepeso ou obesidade, tá? Também vai servir para uma pessoa que tem lipedema. Então, o que a gente precisa realmente priorizar nisso? É que a pessoa também não perca peso de forma muito rápida, porque isso vai acabar acarretando, depois a longo prazo, talvez o reganho de peso. A gente tem que priorizar que a pessoa tenha consistência na sua massa muscular, porque a pessoa precisa fazer isso a longo prazo, né? Fazer o consumo de uma dieta bem perfil mediterrâneo mesmo, que seja com carnes, com proteínas de alto valor biológico, com muitas fibras, frutas, legumes, vegetais. Daí acaba sendo um apelo mais de marketing, né, doutora Renata, das profissionais. Essa questão... Porque uma coisa é tu, por exemplo, assim, tu divulgar, tu como nutricionista que está fazendo, vamos se dizer, tá? Uma pós ou participando de um congresso que estão falando sobre o lipedema e tu tá aderindo a mais informações. Exatamente. Isso é uma coisa, exatamente, né? Outra coisa é tu se nominar especialista numa coisa que não existe uma especialidade única para isso. E hoje em dia a gente vê muito esse sensacionalismo nas redes sociais e realmente para nós profissionais éticos, tá? Isso é muito triste, porque assim, eles fazem uma jogada de marketing realmente para impressionar as pessoas leigas e para vender os seus produtos. E assim, são realmente valores muitas vezes exorbitantes, tá? E que as pessoas que não têm conhecimento, elas acabam aderindo, sim, elas acabam investindo nisso. Então assim, hoje em dia... pela carência e porque querem achar uma solução. Elas querem resolver o seu problema, né? Mas realmente, de fato, não existe assim uma dieta específica para isso, assim como o lipedema, ele não tem cura, tá? Se alguém chegar para ti e falar, vou curar teu lipedema, isso não existe. É uma doença crônica. É uma doença. Então, o que acontece? Muitas vezes, só alimentação e treinamento físico, por exemplo, não vai ajudar a pessoa a ter um resultado satisfatório. Não vai. A gente precisa associar
uma dieta específica, estratégica, a gente precisa associar o exercício físico, a gente precisa associar a hidratação, a gente precisa associar procedimentos estéticos, sim, como a drenagem linfática, por exemplo. Que é primordial. Primordial, por quê? Porque a gente tem toda essa alteração na parte do sistema cardiovascular, muito edema. Então, o que acontece? A gente já está tendo ali uma hipóxia, está tendo necrose tecidual, o oxigênio não passa. Então, assim, por mais que a pessoa se movimente, ou que a pessoa se alimente de uma forma adequada, tu precisa movimentar aquelas regiões. Então, aí, esse procedimento estético, a drenagem ali, a massoterapia, ela influencia muito nessa recuperação. E, inclusive, existe também no tratamento do lipedema lipoaspiração de forma pontual, sim, tá? Porque são para casos realmente bem mais agravantes, né? Assim, o que eu tenho visto muito e o que os autores têm trazido muito é a questão de fazer a parte da cirurgia já quando está afetando principalmente a questão de deslocamento, mobilidade da pessoa. Exatamente. Aí sim é uma apelação de partir já para uma questão de cirurgia plástica. Então, assim, na verdade, como para tudo, né? Não existe uma fórmula mirabolante, nem uma medicação milagrosa, nem uma dieta específica, é um conjunto de fatores, tá? Assim como a obesidade, ela é multifatorial, o lipedema também, mas o lipedema ainda tem uma predisposição genética muito grande, né? Então, assim, ainda faltam muitos estudos falando sobre essa questão do lipedema, que com certeza eu acredito que daqui pra frente vai acabar tendo, sim, algum tipo de tratamento mais específico, até porque, assim, como a gente estava comentando antes, o lipedema já existe há muitos anos, mas antigamente era tratado apenas como excesso de gordura, obesidade. E aí, agora em 2021, que foi realmente decretado ali o CID, né? Que é esse consenso internacional da doença que a gente tem, né? Foi para a doença do lipedema. Então, agora, querendo ou não, ela tem se tornado, assim, mais conhecida, tá? Mas é isso, assim. Então, assim, não existe uma alimentação específica para isso, mas existe uma alimentação que existe uma alimentação, na verdade, que ela vai, com certeza, beneficiar a paciente que tem essas alterações, né? Vai ajudar também na redução do inchaço, das dores ali, que acontece muito nessas regiões, mas ela é basicamente uma alimentação saudável. Até porque antes ali nos bastidores, né, doutora Renata, a gente estava trocando uma ideia, a gente estava falando sobre essa questão de que muitas clientes que acabam tendo o lipedema, ele não vem isoladamente. Então, tem algumas ali que tem algumas intolerâncias. Então, aí até vem para agregar nessa pergunta que seria a segunda. Existe um consenso na comunidade da nutrição sobre a melhor abordagem nutricional para melhorar a vida dessas pessoas com lipedema? Então, o que acontece? Vem junto com o que tu mencionou agora, que não tem algo específico decretado para ser específico para o lipedema, mas sim uma personalização. E o que entra a questão da personalização? Que vem de encontro com o que tu mencionou agora. Daí, se a pessoa tem N fatores junto com o lipedema, como que tu vai dar uma dieta igual para todo mundo? Sendo que daí a pessoa, vamos dizer, a pessoa tem uma tolerância, mas a tua outra paciente que tem lipedema já não tem. Então, como que tu vai prescrever uma dieta igual para todo mundo? Acho que fica bem complicado. Não tem como, né? Até porque, assim, cada paciente é um paciente, né? Cada um tem suas peculiaridades, muitas vezes eles têm doenças concomitantes ali, tem alterações nos exames, pacientes com algumas intolerâncias, que nem tu comentou agora. Então, assim, não tem como a gente fazer um planejamento alimentar, assim, padronizado. Como eu disse, uma pessoa que tem essa alteração ali nas células de gordura, a gente precisa sempre trabalhar ali com um déficit calórico moderado para essa pessoa também, porque a gente não pode fazer uma super restrição, porque a pessoa não adere, mas a gente precisa também fazer uma associação de ingestão de fibra, ingestão proteica adequada por grama de quilo, né, de grama por peso ali durante o dia, consumo de frutas e vegetais. Fazer atividade física. Muita atividade física, né, associado também à questão da parte estética ali, dos procedimentos, mas em si na alimentação, se tu for para ver o perfil da dieta para uma pessoa com lipedema, vai ser o mesmo perfil de uma pessoa que tem obesidade, de uma pessoa que precisa reduzir ali o percentual de gordura, vai ser basicamente a mesma coisa. É a gente incrementar uma alimentação saudável como fonte de fibras, fonte de proteínas de alto valor biológico, né, o consumo de frutas e vegetais, alimentos mais integrais,
né? Assim como também as oleaginosas, que hoje a gente tem muitas fontes de ômega 6 e ômega 3, também consumo de carnes magras. Gordura, né? Exatamente, por mais que seja um pouco controverso, às vezes pessoas que têm alteração em triglicerídeos, por exemplo, mas você já tem alteração de triglicerídeos, vai indicar o consumo de gordura, muitas vezes a gente usa ômega 3 em quantidades bem altas, por exemplo, que também ajudam ali na questão dos triglicerídeos, mas também pensando na questão dos óleos vegetais, as pessoas falam, não, mas óleo vegetal que tem fonte de ômega 6 é veneno, não pode usar, e muito pelo contrário, tá? Isso também auxilia muito nas nossas doenças cardiovasculares a longo prazo. Sim. Então a dieta, ela é um equilíbrio. Que é uma coisa que é bem predominante em quem tem o lipedema. Então isso é um equilíbrio. A alimentação, ela tem que ser de forma equilibrada. Não existe, assim, esse terrorismo nutricional que a gente vê, tá? Isso com certeza são vários profissionais que a gente realmente são muito antiéticos, tá? Em fazer esse tipo de terrorismo, porque assim como a alimentação, a nossa vida, tudo precisa ser de forma equilibrada. Sim. Senão a gente não consegue ter aderência, né? Não, e daí não vai ter constância, que é o que acaba acontecendo com a maioria da mulherada. Exatamente. E sobre intestino e saúde da pele? Qual o impacto da síndrome do intestino irritável e do intestino preso na saúde da pele? Incluído acne, manchas e alopecias, que hoje em dia a gente se depara aí com muitos homens que têm aderido aos tratamentos capilares porque estão mais novos, são novos e já estão com quedas, com falta de cabelo, entradas. E Sim. A gente vê também muita mulherada também reclamar hoje em dia a gente tem visto também essa questão da síndrome do intestino irritável muito também na internet da vida, e às vezes mesmo a cliente às vezes até tem e nem sabe que tem, né? Tem ali algumas, mas o quanto isso também fica notório na pele e na pessoa como um todo, gritando já com coisas que ela tem sobre essa questão do intestino. Então, na verdade, assim, inclusive o meu TCC da Faculdade de Nutrição Humana foi sobre síndrome do intestino irritável, né? E o que foi, assim, mais predominante nos artigos que eu li, tá? Foi associado a um grupo grande de pessoas que tinham, inclusive, depressão, tá? Com síndrome do intestino irritável. Por quê? A gente tem muita influência ali da produção hormonal, tá? Na questão do nosso eixo ali da parte neurológica, né? Da nossa parte cerebral. Então o que acontece? Quando a gente acaba tendo um distúrbio intestinal, vou dar o exemplo da síndrome do intestino irritável, então, tá? O que acontece? A serotonina, ela é produzida no intestino na grande parte, tá? Sim. Uma pessoa que tem síndrome do intestino... A síndrome do intestino irritável, ela é multifatorial. Ela não tem uma causa pré-definida, tá? Sim. Ainda. Ela tem várias causas que podem predispor ao aparecimento da doença. Mas o que foi interligado? Que muitas pessoas que tinham síndrome do intestino irritável também tinham problemas psicoemocionais e depressão. O que acontece? A pessoa a serotonina, a dopamina, ali são todos os hormônios do prazer, né? O hormônio da alegria, da recompensa. Então, assim, muitas vezes essas pessoas tinham redução da serotonina intestinal, tá? Porque elas tinham algum fator também emocional ligado. Então, essas pessoas tinham redução desse hormônio em função de alguma doença inflamatória intestinal. Sim. E acabavam também tendo esse problema na questão do eixo neurológico. Então, assim... Juntava os exatamente. Dois. Então, a pessoa tinha baixa serotonina, aparecia ali também que tinha problemas de depressão. Então, a gente... Quando tem uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, a gente acaba tendo uma redução na absorção de nutrientes. E todos os nutrientes que a gente ingere nos alimentos, eles estão interligados na parte do nosso cérebro. As respostas que a gente... Sim. Os estímulos que a gente fornece no nosso intestino através dos alimentos, eles chegam até o nosso cérebro. Então, é isso que acontece. A gente tem vários fatores relacionados a isso. A depressão, ela tá muito ligada com a baixa da vitamina D. Também, porque é produzida no intestino. Porque daí até tem alguns psiquiatras que falam, assim, que são os psiquiatras mais éticos, que às vezes muitos psiquiatras não pedem exames e simplesmente só vão... Prescrevem medicação tarja preta. Exato, mas às vezes é só modular ali e equilibrar a vitamina. Então, assim, essas questões, assim, da parte da calvície, da alteração de pele, o que acontece? Pessoas que têm as doenças, assim, crônicas inflamatórias intestinais,
elas têm as velocidades intestinais muito alteradas. Tá? Eu vejo muito a questão da acne. E o que acontece? Elas acabam não conseguindo absorver as vitaminas, por exemplo, as vitaminas do complexo B, que são ali, que tem principalmente ali a biotina, né, a niacina. Então, assim, são as que ajudam também na questão da produção de colágeno. Da pele. Então, assim, o que hidratação acontece? da pele. Elas acabam não conseguindo absorver essas vitaminas, tá? E, com certeza, consequentemente, elas acabam tendo influência na nossa pele, no brilho da pele, na textura da pele, na formação de acne, em eczema também, Sim, né? Que acaba formando. Então, assim, com certeza tem uma relação muito significativa, tá? E principalmente pessoas que não conseguem absorver essas vitaminas, que acabam tendo essas alterações também na questão física. Por exemplo, assim, quem tem muito intestino preso, tá? Que daí também tem a ver ali com o que eu tinha te perguntado inicialmente. O que tu vê, assim, que às vezes as pessoas entram nessa dúvida? O que seria o ideal de ir aos pés? Porque às vezes as clientes, elas entram numa coisa... Eu fico apavorada, porque tem algumas que falam, às vezes eu fico 2 dias sem ir aos pés. Eu falo, meu Deus, porque, tipo... Pra mim, 2 dias já é eu fico me sentindo mal. Claro, com certeza. Então, pra mim, o ideal é ir... Eu não sei, pra mim, eu vou aos pés, às vezes até 3 vezes ao dia. Sim. Não mais do que isso, mas... a questão da alimentação, ela é totalmente interligada nisso, tá? Eu também recebo pacientes que, comem tudo certinho, tem resultado, emagrece. E aí, quando eu pergunto assim, como que... Eu pergunto assim, como tá a consistência das tuas fezes? Isso faz parte também do meu exame, né? Sim. E aí elas, pois é, às vezes eu não consigo defecar direito, eu fico 1 dia, 2 dias, só um pouquinho. Por que acontece? Eu pergunto assim, ou às vezes assim, quando já é minha paciente, é impossível que isso aconteça, tá? Porque realmente eu consigo... Eu realmente consigo fazer ali uma dieta que tenha maior quantidade de fibras, que tenha maior umidade, e também isso acaba influenciando, né? Mas aí quando a pessoa chega pra mim e fala, eu tenho um grande problema, eu fico constipada. Aí eu pergunto, quanto que tu toma de água? A pessoa não toma nem 1 litro de água. O que tu come de fruta? A pessoa não come fruta. O que tu come de vegetais? A pessoa não come vegetais. Entende? Então assim, não tem como que tu quer? Tu faz atividade física? Não faço ainda atividade física. Como que tu quer movimentar teu intestino? Como que tu quer ter nutrientes ou suprimento pro teu intestino funcionar? Porque eu noto isso até, doutora, na questão de quando eu, por exemplo, que nem hoje, eu fui antes de ir na academia, daí eu fiz movimentação, cardio, aí depois do cardio eu fiz de novo, e depois eu fui na academia quando eu voltei do treino de musculação. Exatamente. Então, é muito louco, porque, isso varia de pessoa para pessoa, essa questão da frequência, tá? Mas a partir do momento em que tu já não evacua 1 vez ao dia e tua consistência já é um pouco mais ressecada, não tem hidratação, que tu já apresenta uma certa dificuldade, isso já é um problema e tu precisa mudar. Eu vejo muito até nutricionista falando na questão dos cocôzinhos de cabrito. Sim, que são os desidratados, né? Exatamente, é por falta de água e falta de fibra. Então, um ponto muito importante é reavaliar a tua ingestão de água e os alimentos que tu tem colocado na tua dieta. Fazer atividade física, movimentar o teu intestino e ir associando o manejo para isso acabar facilitando, né? Para não ser um grande problema. E eu vejo que isso é um problema muito recorrente hoje das mulheres também. Então, deixando bem claro para vocês que nem tudo que a doutora mencionou ali, e isso impacta muito, e às vezes não tá gritando só na hora de ir aos pés, mas também na pele, não sabe porque começou a ter acne, a pele ressecada, cabelo começou a cair demais, então tem a ver com a questão do que os nutrientes não estão chegando aonde deveriam chegar. Exatamente. Então, isso já é um alerta para vocês aí de casa para começarem a observar. A alimentação na menopausa. Existe uma alimentação específica que pode ajudar a aliviar os sintomas da menopausa? Como a alimentação pode complementar a reposição hormonal e reduzir os efeitos colaterais? Isso é bem viável, doutora? Então, essa questão? No momento, assim, o grande público que eu atendo, assim, não são mulheres na menopausa, né? Mas, assim, basicamente a mulher tem uma redução muito drástica ali da parte metabólica, né? Então, reduz muito a produção de estrogênio. Então, isso acaba deixando a mulher com metabolismo. Teoricamente, não é que o metabolismo fique lento, mas a gente acaba ficando um pouco mais parada, a gente acaba ficando um pouco mais indisposta, a gente acaba tendo sinais clínicos ali da menopausa em si. E automaticamente a gente acaba tendo uma facilidade também no aumento de peso, né? Na questão ali da saciedade, a gente acaba tendo essas alterações assim mais metabólicas, que nem tem os fogachos, os calores, os calorões que as mulheres sentem, né? Um dia nós vamos sentir também. Exatamente. Mas, né? Então assim, o que acontece?
O ideal, o melhor dos cenários é, quando a gente tá nessa idade que a gente tá agora, é a gente tentar não manter o ritmo, não deixar de treinar, não deixar de fazer atividade cardiovascular. E já ter uma alimentação mais equilibrada. Exatamente. Porque daí vai ser mais fácil para quando chegar na menopausa. O que eu vejo muito da dificuldade dessas mulheres que já estão nessa idade da menopausa é conseguir ter uma melhora de algo que antes elas já não tinham na rotina. Sim, aí entende? Que é o ponto. Então, assim, a mulher quando vai começar a ficar na menopausa, a mulher automaticamente ela tá numa idade um pouco mais avançada, ela vai começar a desidratar, ela vai começar a ter perda de massa muscular. Então, a mesma coisa que eu digo, não existe uma alimentação específica para a questão da menopausa. A questão ali de proteínas de alto valor biológico, nas quantidades por grama por quilo ideal para a idade da pessoa, para o grau de atividade da pessoa, o fornecimento ali, a ingestão de fibras, de frutas, de vegetais, de oleaginosas principalmente, né? Sim. Então isso tudo é um tratamento concomitante ali com a reposição hormonal. Tá. E no caso, porque daí fazendo a reposição hormonal vai ser muito melhor na questão de tudo. Sim, até a disposição, tudo. Sim, tudo. E daí aquela queixa que muitas têm que, tipo, eu treino, mas não vejo resultado. Vai manter vendo o resultado porque vai estar se alimentando bem. Exatamente. E já a questão da reposição hormonal tem sinais ali que realmente são sinais que são inevitáveis, assim, com certeza a gente vai ter essa alteração, a gente vai sentir isso, né? Mas em relação à questão da alimentação, a mesma coisa, não existe um segredo, tá? Não existe um segredo para isso. Mitologias e fatos sobre alimentos. Quais são os principais mitos e fatos sobre alimentos que você gostaria de desmistificar, especialmente em relação à saúde e à estética? Tá, vou falar sobre um principal aí que a gente vê muito também a ver com a tua área da parte estética, que é o colágeno, tá? O que acontece? A gente tem a gente tem muitas desinformações sobre a questão da suplementação de colágeno, né? Principalmente vindo de mulheres, como se o colágeno fosse, meu Deus, fazer a gente perder as rugas, que a nossa pele vai ficar elástica, que a gente vai voltar a ser jovem. Rápido, exatamente. Vou suplementar colágeno porque estou precisando de colágeno. E tem um apelo muito da parte das farmácias, né? Também, na verdade, de tudo, né? A parte farmacêutica. Então, assim, vamos supor que a gente vem falando sobre a questão do colágeno, tá? E o colágeno nada mais é, né, que uma proteína formada por 3 aminoácidos, tá? Assim como uma proteína completa. Porém, a gente tem várias outras fontes de proteína que tem uma ramificação muito grande de aminoácido. E o colágeno ele é uma proteína incompleta. Então, quando a gente ingere o colágeno hidrolisado, que é composto por esses com essa menor quantidade aí de aminoácido, esses aminoácidos que a gente está ingerindo, eles não acabam indo para pontos específicos do nosso corpo. Ele é absorvido de uma forma geral. Eu tô com rugas no na olho. Região dos olhos. Aí vai tomar colágeno para achar que vai. Não vai. Não vai. A gente não tem um sinalizador do corpo. O corpo ele vai mandar para a região onde está com mais déficit, no caso. Na verdade, não. Na verdade, nosso corpo vai distribuir. A absorção do colágeno ou de qualquer outra proteína, ele vai ser absorvido pelo nosso corpo de uma forma geral. Então, assim, é muito melhor tu comer 100 gramas de frango do que tu suplementar uma dose de colágeno. Até porque 100 gramas de frango vai ser muito mais barato do que uma suplementação de colágeno. Tá, então tá Aí as pessoas falam assim, mas é que a minha alimentação não é muito boa, eu vou suplementar colágeno. Mas se tu tá te preocupando com um suplemento caro para te suplementar, quer dizer que então tu deveria prestar mais atenção ou dar mais atenção pro básico da tua alimentação. Até porque assim, né, doutora, se tu parar pra analisar com tudo isso que tu tava me explicando aqui, agora sinaliza na minha cabeça o quê? Se tu não tá comendo o que deveria ser ingerido, o cuidado dos nutrientes ali. O mínimo ali. Exatamente. E que nem tu explicou, o colágeno ele não é algo que vai ser produzido sozinho. Não. Ele cai no sistema ali no nosso organismo e ele precisa de outros fatores para poder fazer a ação dele. Exatamente. Então, se tu não come corretamente, não vai produzir também. E daqui a pouco tá sendo jogado fora. A mesma coisa é, por exemplo, assim, a vitamina C, ela também acaba estimulando a produção de colágeno, por exemplo, tá? Então, assim, o cuidado na exposição solar, tá? Também. Sem protetor solar, por exemplo, isso também acaba causando um envelhecimento precoce. Então, a gente também precisa acabar cuidando dessas questões. O consumo ali de alimentos que vão auxiliar na produção de colágeno, só que o colágeno por si só ele é uma proteína incompleta, então é muito mais vantajoso a gente ter uma alimentação mais correta e equilibrada do que ficar gastando dinheiro com suplementação de colágeno, né? Sim. Então são coisas bem distintas. Então, sobre as pessoas... Então,
a questão do leite, né? Por muito tempo É ali... mito, é verdade? mito, tá? É mito. Prejudica, não prejudica? Na verdade, não. O leite é um excelente alimento, tá? Fonte de cálcio, principalmente. Só que muitas pessoas acabaram correlacionando a alguns estudos de pessoas que tinham intolerância e que acabavam desencadeando citocinas inflamatórias, isso em alguns estudos. E foi, teoricamente, constatado que o leite poderia ser um alimento inflamatório. Para quem tem intolerância à lactose, de certa forma, causa, sim, reações inflamatórias. Quem não tem intolerância não vai causar. Comer queijo. E o que acontece? As pessoas falam, porque o leite de caixinha não é o leite que sai da vaca. Mas nenhum alimento industrializado hoje é o alimento in natura. Todos os alimentos precisam de conservantes para poder estar dentro daquela embalagem para a gente poder consumir. Mas tudo é teoricamente controlado pelo nosso, pelas nossas diretrizes, enfim, para que não tenha excesso de conservantes, por exemplo, que faça mal para a nossa saúde. Então, todos os alimentos que teoricamente têm conservantes e adicionais para manter, os produtos viáveis, tem que ser consumido sim em equilíbrio, né? Então, tu não vai comer o dia inteiro aquele alimento que tem, por exemplo, caramelo 4, que tem BHT, que tem BH, tu não vai consumir todos os alimentos da tua dieta daquilo ali. Tudo é um equilíbrio, tudo é cumulativo. Então, tipo assim, o leite não é um veneno, o leite não é inflamatório. Sobre a questão também, essa questão do colágeno, sobre a questão do glúten. O glúten só vai fazer mal para pessoas que têm intolerância ao glúten, que são pessoas celíacas. Se a gente não tem intolerância, não tem sinal clínico, nós não somos pessoas celíacas, o glúten não vai fazer mal para a tua saúde, se usado também, de forma equilibrada, de forma com parcimônia. Assim como nenhum alimento de forma isolada vai fazer mal, nenhum alimento de forma isolada vai salvar a tua vida, por exemplo, E a creatina? Então, a creatina, a gente tem essas evidências. Teoricamente, as pessoas, que buscam por evidências que poderia causar queda de cabelo, essas coisas assim, mas as evidências são muito fracas, tá? Tem muitos viés de erro. Então, mas a creatina pode ser utilizada ali até mesmo para uma mulher que é mais sedentária. Não é ligada totalmente a gente produz creatina de forma natural, só que em pouca quantidade. Então, as pessoas que acabam querem ter uma performance melhor, que querem ter mais produção energética, a gente acaba suplementando creatina para auxiliar. Mas aquilo, não dá pra gente superestimar o uso da creatina como se realmente fosse fazer uma grande diferença se o básico também não está sendo feito. Então, ela, como o nome já diz, ela é um suplemento, tá? Mas não cai o cabelo. Então tá, doutor... E também não causa problema renal. Então tá, pessoal. Agora, vocês estão aí com uma super aula da doutora Renata. Mas, infelizmente, agora a gente tá chegando ao final. Triste, porque ela poderia ficar aqui, a gente poderia ficar a noite inteira. É muito assunto. É muito assunto e é legal porque é uma profissional que tem um embasamento científico, estudou pra estar aqui, pra gente poder estar fazendo esse debate e tá trazendo cada vez mais informações pra vocês de conteúdos, que é aquela coisa, não é o achismo, mas sim uma profissional que sabe do que tá falando. Então, assim... Sigam ela também no Instagram dela, tá? Faça esse apelo aí pra vocês poderem terem mais dicas. Ela tá sempre colocando dica, ela faz grupo pra poder auxiliar as pessoas com essa parte aí da nutrição. E qual que é a mensagem mais importante que você gostaria de transmitir para as mulheres que estão buscando melhorar a saúde estética através da alimentação, doutora Renata? Então, mulheres, principalmente, que é o público que eu mais atendo e que eu dou mais ênfase, nos tratamentos nutricionais. Sim. Não existe medicação, formulação mágica, não existe alimento perfeito, não existe shot milagroso, não existe dieta especial. Tudo que a gente faz acaba entrando num contexto. As tuas horas de sono, a prática da tua atividade, seja atividade de força, musculação ou aeróbica, a tua qualidade de vida, a dieta, é o planejamento alimentar que tu tem, é o teu estado psicológico, tudo isso precisa estar muito bem alinhado para tu realmente ter um resultado positivo, para tu realmente ter uma qualidade de vida mais saudável, Então, assim, não existe formulação mágica, não existe nada de uma forma que, de forma isolada, realmente vai te trazer benefícios do que o contexto geral de todo o reflexo das ações que a gente faz durante o dia a dia.
Então, assim, a gente precisa ter sempre isso de forma muito bem equilibrada, procurar profissionais que tenham realmente embasamento nisso, para a gente não ficar caindo realmente nessas estratégias aí que acabam de marketing, né? E que realmente às vezes acabam fazendo mais mal do que bem para nossa saúde, tá? Então, era essa mensagem que eu queria passar. Então tá, obrigada, e muito obrigada, obrigada eu pelo convite, foi muito legal. A gente tem bastante assunto, né? Exatamente. Quem sabe a gente não faz um outro capítulo aí. Com certeza aí no próximo vamos ter vários episódios aí, quem sabe pro ano que vem a gente vai ter um novo com a doutora Renata com outras perguntas. Então é isso, muito obrigada por ter participado. Imagina. E é isso. E para você que gosta da estética, é aluno, estudante da área da estética ou da área da nutrição, da área da saúde, aqui fica o meu muito obrigado por você que assistiu o podcast e para você que quer saber mais e se aprofundar mais no nosso Estética 360 Graus, pega e aciona o sininho, dá o joinha, compartilha com colegas, amigas, pessoas que gostam da área da estética. Você que gosta dos tratamentos estéticos, venha também fazer parte desse mundo, mas sim com embasamento científico e com muito conhecimento de alta tecnologia, novidades da área da estética. Até o próximo episódio.